As últimas semanas foram cheias de polêmicas por causa das eleições dos Estados Unidos. A imprensa local já dava como certa a vitória do Biden e dizia inclusive que seria por uma boa margem, era o que as pesquisas estavam indicando, mas o que se viu na verdade foi uma eleição bem acirrada, disputada no limite na maior parte dos estados e terminou sim com a vitória do candidato democrata, mas num panorama bem diferente do que se esperava. Eu preciso dizer que é no mínimo curioso, como as pesquisas têm errado tanto nos últimos anos e como geralmente elas erram pro lado esquerdo. Parece até que existe um padrão aí, mas isso é assunto para um outro vídeo. O ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje é sobre a possibilidade dessas eleições terem sido fraudadas. Você talvez tenha reparado que apesar da vitória de Joe Biden nas urnas, ele ainda não foi oficialmente anunciado como o novo presidente dos Estados Unidos. Não só porque a contagem oficial dos votos ainda não foi encerrada, como também pela possibilidade de haver aí uma revisão. Então, antes da gente entrar de vez na questão da fraude, você precisa ter em mente que isso aqui não é uma simples teoria da conspiração. Eu não estou só inventando ou replicando uma teoria absurda que está rolando por aí na Deep Web, não. Porém, eu também não vou trazer as provas definitivas de que a eleição foi fraudada. O que eu vou fazer nesse vídeo é mostrar para vocês quais são os indícios apontados que justificam a investigação dessas eleições. Porque, acredita em mim, teve bastante coisa estranha, bastante coisa suspeita. Essa suspeita de fraude não é só desculpa de mau perdedor, como muitas pessoas falam por aí. Não é um negócio totalmente sem sentido, sem o menor fundamento. Não. Vocês vão ver que de fato existem alguns indícios que apontam para fraude. Mas como esse é um tema bastante polêmico e controverso, eu já queria pedir agora a sua ajuda para divulgar esse vídeo, porque muitos vídeos, muitas matérias falando sobre as possíveis fraudes nas eleições americanas perderam bastante o alcance, às vezes foram realmente censurados. Eu duvido principalmente que isso aqui vai ser monetizado, então também gostaria de pedir o seu apoio de repente para se tornar um membro do canal ou para ajudar no Apoia-se, dando uma olhada ali no link da descrição, porque frequentemente eu faço vídeos bem grandes com muita informação e não consigo nem monetizar isso, então a sua ajuda realmente seria muito bem-vinda, só para apoiar o meu trabalho mesmo. Não vai ser pelas recompensas, não, é só se você gosta do que eu faço, curte o meu trampo e gostaria de me ajudar a continuar produzindo, beleza? Então, houve um momento, ainda no primeiro dia da apuração dos votos, que o cenário se desenhava absolutamente favorável ao Trump. Tudo naquele momento levava a crer que ele iria vencer as eleições. O Biden precisava virar em 2 estados, sendo que o Trump estava bem na frente em todos eles, a apuração já estava bem adiantada, e eram estados que inclusive o Trump tinha vencido nas últimas eleições. Só que toda a contagem de votos naquela madrugada havia parado, e a informação que se tinha naquele momento era que os estados só voltariam a contar os votos pela manhã. Só que em Michigan, de repente, mudou o time de contagem e aí saiu uma nova leva de votos que culminou no primeiro evento bem esquisito que já colocou uma pulga atrás da orelha da galera. Nesse novo pacote de votos que Michigan entregou, 100% dos votos adicionados foram para Joe Biden. Como você pode ver nessa imagem, quando a apuração estava em 90%, o Trump tinha 2.200.902 votos e ele estava com uma vantagem de 5% em cima do Biden. E quando a apuração foi para 93%, essa vantagem caiu para 2%. Isso porque, inexplicavelmente, o Biden ganhou sozinho todos os votos desse pacote. Se só de olhar os números a gente já percebe como isso é estranho, fica ainda mais esquisito quando a gente olha os gráficos. Simplesmente do nada, o gráfico do Biden dá um salto vertical que faz com que ele acabe encostando no Trump. E exatamente a mesma coisa aconteceu pouco tempo depois em Wisconsin. Vocês podem reparar que o gráfico tem esse mesmo comportamento estranho e nem um pouco natural, Bom, como eu falei, esse evento colocou uma pulga atrás da orelha de todo mundo, porque é estatisticamente impossível que um único candidato receba em um pacote de contagem mais de 100 mil votos sozinho, enquanto os outros candidatos não recebem nenhum. Isso só faria algum sentido se, por algum motivo, essa equipe de contagem tivesse separado os votos do Trump e do Biden e tivesse enviado os votos separadamente, mas aí a gente também teria esse mesmo fenômeno acontecendo para o Trump em algum momento e a curva dele também subiria, o que não aconteceu. Ou talvez isso possa ter sido um erro no sistema. Bom, se for o caso, ainda é um evento que precisa ser investigado. Tem que ter alguma explicação para isso. Uma coisa que começou a atiçar ainda mais a curiosidade da galera é o fato de que o Departamento de Estado responsável por Michigan e Wisconsin são de membros da alta corte democrata e, consequentemente,
anti-Trump. Várias filmagens esquisitas sobre os centros de contagem começaram a aparecer na internet. Vocês já vão ver mais sobre isso, mas no momento é importante dizer que uma advogada que fez uma dessas filmagens relatou que outros advogados do time do Trump, que compõem o grupo de fiscais dessa checagem de votos, foram impedidos de ficar no local onde os votos estavam sendo contados e tiveram que ir para um hotel. Isso porque, supostamente, eles iriam parar de contar os votos e só retomariam de manhã, como eu falei antes. Só que ela acabou tendo que voltar para o local para buscar alguma coisa e foi nesse momento que ela viu que estava tudo normal lá dentro, que eles estavam contando normalmente. Ou seja, segundo o relato dela, anunciaram uma parada, dispensaram os fiscais e, quando não tinha mais ninguém fiscalizando, os caras retomaram a contagem e foi aí que aconteceu essa parada meio esquisita em Michigan e Wisconsin. Bom, apesar das imagens, a gente pode dizer que o depoimento dela é um pouco suspeito pelo fato dela fazer parte do time de checagem do Trump. Pode ser. Mas a gente vai ver que existem conexões bem estranhas também entre os representantes democratas e os estados que foram o centro das principais viradas que deram a vitória para o Biden. Bom, a gente estava falando de Michigan e Wisconsin. Na Pensilvânia aconteceu a mesma coisa. Kate Boockvar é a pessoa responsável por supervisionar as eleições na Pensilvânia e a gente pode ver pelo Twitter dela que ela não é exatamente uma simpatizante do Trump. E o mais curioso é que nem foram só os fiscais republicanos que relataram essas coisas estranhas que estavam rolando nos locais de checagem de votos. Você também tem, por exemplo, esse relato de um democrata. My name is Brian McCaffrey. I'm a registered Democrat in the city of Philadelphia. Today, I'm at the Philadelphia Convention Center, and I am overseeing the ballot counters. I will let you know the corruption that is going on here. They will not allow us within 30 to 100 feet to supervise the ballots being counted. This is a coup against the President of the United States of America, and I want to call out the Mayor of Philadelphia, James Kenney, the Attorney General, Josh Shapiro, who tweeted that there's no way Donald Trump can win President of the United States of America, and also the District Attorney of Philadelphia, Larry Krasner. I can't believe what I'm seeing right before my eyes. This has nothing to do with Joe Biden or Donald Trump. This has to do with our democracy, and I will tell you, there is corruption at the highest level in the city of Philadelphia. A secretária de Estado de Michigan fez uma live onde ela dava atualizações sobre as eleições. Ela chegou a falar que era um orgulho que mais de 2/3 dos votos foram votos de pessoas ausentes, ou seja, votos pelo correio. E aqui você pode confirmar, como eu disse anteriormente, ela faz parte do Partido Democrata, então talvez faça algum sentido essa virada espetacular que o Estado acabou protagonizando no meio da madrugada, onde 100% dos votos foram para o candidato do partido dela, e justamente com essa narrativa de que os votos por correio eram predominantemente democratas, porque de fato o Trump havia pedido para os republicanos não votarem por correio. Ele era contra essa ferramenta. Mas a gente precisa combinar que, ainda que o Trump tenha pedido para os republicanos não votarem por correio, é muito difícil de engolir que todos os votos por correio de um pacote inteiro, mais de 100 mil votos, tenham sido feitos todos para o Biden. Nem os democratas acreditam que o Trump tem todo esse poder de convencimento. E o curioso é que só alguns lugares tiveram problemas com esses votos por correio. Como você pode ver aqui na análise do Jim Browning, o condado de Lehigh teve 77 mil votos por correspondência e o condado vizinho de Northampton, 73 mil votos. Ou seja, quase a mesma coisa, né? Mas Northampton terminou na quarta-feira, enquanto Lehigh contará até sexta-feira. É apenas uma coincidência que o diretor de administração em Lehigh é também o presidente do Partido Democrata do condado. Mas calma, que ainda vai ficar mais estranho. Posteriormente, conseguiram identificar que de fato havia um software defeituoso em Michigan. E esse defeito que eles identificaram acabou trocando 6 mil votos do Trump para o Biden. O nome desse software é Dominion e ele foi utilizado em 30 estados, incluindo Nevada, Arizona, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Georgia, Pensilvânia. Todos esses estados protagonizaram viradas decisivas para a vitória do Biden. Quem trouxe essa informação foi Kyle Becker, um jornalista da Fox News, e nem foi só na eleição para presidente que esses problemas rolaram. Dá só uma olhada nesse vídeo. You're going to see a flash update, and then this guy's face fills the page, and then I'm going to show you what you really missed. So here we go. Watch the gold. The update's coming. Boom, there it updates. And now here's this guy. Now let me show you what you missed. We're going to drag this back frame by frame.
And so here we are before the update, and now I'm going to start walking you forward. Watch the gold. Here comes the update from Clarity. Boom. There it is. So now the update, Andy Beshear has 674,508 votes. And look down below, Andy Beshear had 673,948. They haven't had a chance to update the ribbon because this is in split seconds we're looking now. So Andy Beshear has just gained 560 votes. That makes sense. That's what happens as more votes come in, right? Let's look at Matt Bevin. He now has 661, 675. But look down below. He did have 662, 235 at the exact same second that Andy Beshear has gone up 560 votes. Matt Bevin has gone down 560 votes. Pois é, como vocês viram, mais um candidato republicano que acabou perdendo votos que foram contabilizados para o candidato democrata. Quer mais uma coisa esquisita nesse software Dominion? Então, os desenvolvedores dele têm uma parceria com a Clinton Iniciativa Global e eles tinham em sua equipe ex-empregados tanto da Clinton Iniciativa de Crescimento quanto da financiadora dos Clinton, a TNEO. Não sei como pronuncia, não é tão relevante, mas é mais um negócio meio esquisito, né? Pessoas tão próximas de democratas célebres como os Clinton, fazendo parte da equipe de desenvolvimento do software que deu problema em 30 estados, onde por coincidência esse problema ajudava justamente o candidato democrata, que também, por coincidência, venceu em todos esses estados onde o software estava presente? Essa é uma informação da repórter da One American News Network. Prosseguindo aqui com as bizarrices das eleições americanas, o Rafael Glau, que me ajudou pra caramba no levantamento de informações para esse vídeo, e inclusive as legendas dos vídeos que estão sendo utilizados aqui foram feitas por ele também, compartilhou uma listinha de 14 mil pessoas mortas que votaram no condado de Wayne, em Detroit, Michigan. E para corroborar com essa informação trazida pelo Rafael, a gente tem essa matéria da CBS de Los Angeles, que traz a seguinte informação. Quase 400 mil cédulas da Califórnia foram reivindicadas porque foram enviadas por pessoas que se mudaram de estado ou que morreram. Além disso, a gente tem várias matérias como essa da ABC 7 News que falam sobre cédulas múltiplas que foram enviadas. Vários oficiais falam que isso não é fraude, que os votos duplicados não vão ser considerados. Porém, a gente tem aí também as matérias que falam sobre votos de pessoas que já morreram, como vocês viram, e também tem vários votos de mulheres que votaram tanto com o nome de solteira quanto com o nome de casada, por exemplo, sem contar nos vídeos bem esquisitos, onde fiscais simplesmente jogam cédulas fora e pessoas passam com caixas de cédulas sem nenhuma fiscalização. Enfim, a impressão que dá quando a gente se depara com todo esse material é que foi um negócio bem mal organizado no mínimo, o que é bem estranho quando a gente está falando de algo tão sério quanto as eleições dos Estados Unidos. Inclusive, os Correios Americanos, essa USPS que vocês estão vendo aí no título, confirmaram que eles perderam votos. Então, nem as recontagens poderiam ser totalmente eficientes porque de fato votos se perderam. É óbvio que eu não posso ser leviano e afirmar que esses votos perdidos pelos Correios eram votos do Trump. Eu posso até achar isso se for considerar que todas as falhas, todos os erros que aconteceram nessas eleições beneficiaram os democratas. Mas não tem como saber se são votos perdidos, podem ter sido para qualquer um, e a maior parte dos votos eram para os democratas, então a probabilidade maior é de que fossem votos para o Biden. Então o propósito dessa notícia é mais corroborar com essa ideia de que não foram eleições muito bem organizadas e que, de fato, os votos por correio deram muitos problemas e são absolutamente questionáveis. E além desses votos perdidos, ainda tiveram inúmeras cédulas que vieram com erros de impressão ou com qualquer tipo de erro que invalidaria o voto. Como vocês podem ver nessa matéria do Washington Post, em Nova York, cerca de 100 mil eleitores receberam cédulas
com erros de impressão. Em Ohio foram mais 50 mil. Em Virgínia, 500 mil eleitores receberam cédulas por correio com endereço de retorno errado. E aí eu te pergunto, parece realmente um sistema totalmente seguro e eficiente esse de votos pelos correios? Parece prudente, né? Confiar tanto assim num procedimento que quase não dá falhas, quase não comete erros, quase não resultou em coisas bizarras nessas eleições e que quase não parece fácil de fraudar. Aliás, vale dizer que na Pensilvânia, onde o Trump liderava com certa folga até os votos por correios começarem a ser contabilizados, rolou mais uma parada meio esquisita porque encontraram lá cédulas de militares que seriam o elenco do Trump, né? Presume-se que a maior parte dos militares iriam votar nele na Pensilvânia, mas as cédulas dos militares foram encontradas descartadas. Mais uma infeliz coincidência para o republicano, né? Essa matéria do site Crítica Nacional traz a informação de que Judicial Watch encontra 1,8 milhão de eleitores fantasmas em 29 estados norte-americanos. Ou seja, a cada dia que passa, aqueles números com votos de pessoas que morreram, que se mudaram, com mulheres que votaram com 2 nomes e outras coisas estranhas assim, vão aparecendo, ao passo em que outros votos por correspondência vão sumindo, mas de nenhuma forma isso interfere diretamente no resultado das eleições? Confesso que é um pouco difícil de acreditar. Bom, vamos dar uma olhada em mais um vídeo para que vocês vejam como essas coisas estão repercutindo lá nos Estados Unidos, porque obviamente aqui quase ninguém está fazendo essa cobertura. If all this wasn't enough, in Antrim County, ballots were counted for Democrats that were meant for Republicans, causing a 6,000 vote swing against our candidates. The county clerk came forward and said tabulating software glitched and caused a miscalculation of the votes. Since then, we have now discovered that 47 counties use this same software in the same capacity. Antrim County had to hand count all of the ballots. And these counties that use this software need to closely examine their results for similar discrepancies. The people of Michigan deserve a transparent and open process. Bom, aí vocês viram mais um pouco sobre aquela questão do software que eu trouxe antes, né? Agora vamos dar uma olhada em alguns desses vídeos estranhos que eu citei para vocês ao longo do vídeo. Nesse aqui, como vocês podem reparar, um fiscal parece estar simplesmente jogando votos no lixo. Será que esse é um procedimento padrão nos locais de contagem? Será que ele está simplesmente jogando fora votos defeituosos, os votos duplicados? Será que ele pode fazer isso? Simplesmente abrir, mexer nos envelopes, jogar fora, ele sabe o que tem ali dentro? É uma cena um pouco esquisita, né? Ainda mais sabendo de todo o contexto que eu dei pra vocês até aqui. Agora, esse vídeo aqui ele é tão escrachado que eu acho difícil acreditar. Mesmo vendo tudo isso, esse vídeo eu já acho demais, porque eu não consigo entender nem por que alguém filmaria isso. Mas o que vocês estão vendo é uma sacola cheia de votos pro Trump, onde a pessoa que filma chega a mostrar claramente que os votos eram pro Trump, ela coloca os votos nessa sacola e queima. E eu me pergunto, por que a pessoa que faria isso filmaria e como isso iria parar na internet, né? E eu acho bem estranho. Eu não cheguei a ver se esse vídeo saiu em algum jornal de maior credibilidade, eu realmente só vi ele circulando pela internet. Estou mostrando para vocês porque faz parte do tema aqui do conteúdo, mas vou falar que eu mesmo tenho dificuldade de acreditar na veracidade desse negócio. Agora, se alguém aí nos comentários tiver informação de que realmente isso aconteceu, diz aí aonde você viu, qual a sua fonte, que vai ser interessante para todo mundo. E aqui a gente tem uma matéria falando sobre um desses vídeos. Acredito que seja essa advogada citada lá no começo, em que ela fala sobre aqueles 130 mil votos que chegaram pro Biden, todos de uma vez só, no meio da madrugada, quando as pessoas responsáveis por checar a contagem dos votos haviam sido afastadas. Enfim, essa mulher fez uma série de vídeos, vocês conseguem encontrar nessa matéria aí, escrevendo o título no Google, e aí vocês conferem os vídeos se vocês forem fluentes em inglês. É uma thread com 6 partes do depoimento dela, então realmente não tem como colocar tudo na íntegra, essa é a versão resumida do que ela disse. Outra coisa muito estranha é que as principais viradas do Biden aconteceram justamente na madrugada. Como a gente pode ver nessa matéria do antagonista, o Trump voltou a questionar a apuração na Geórgia, onde ele foi ultrapassado na madrugada de hoje, no caso era o dia 6 de novembro, e como a gente viu, realmente pode ser bastante suspeito porque essas apurações na madrugada não pareciam tão bem fiscalizadas. Também rolaram vídeos muito estranhos sobre os locais de contagem de votos,
onde a vista para dentro desses locais estava bloqueada. As pessoas tentavam ver o que estava acontecendo lá dentro, mas por algum motivo os vidros haviam sido cobertos e isso aconteceu em mais de um lugar. E curiosamente, mais uma vez, foram locais que protagonizaram viradas inesperadas. Essa imagem aí que você está vendo, por exemplo, é de Michigan. Por falar em Michigan, o Trump falou que tinha mais de 2.000 testemunhas dispostas a depor sobre questões estranhas ou sobre possíveis irregularidades que aconteceram nas eleições desse estado. O youtuber de política americana Steven Crowder compartilhou em seu programa mais uma imagem que demonstra o total descaso com a fiscalização desses locais que foram utilizados para contar os votos. Nessa imagem que ele analisou junto ao seu público, a gente consegue ver que pessoas entram e saem dos locais com caixas, ninguém pede identificação, caixas sendo movidas para lá e para cá, enfim. Novamente, para um estado que está sob suspeita de fraude, é um comportamento que não passa muita segurança. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é em Detroit, e aqui mais uma foto onde a gente vê que as vidraças foram bloqueadas para impedir a visão de quem estava do lado de fora. Esse bloqueio não estava lá desde o começo, foi colocado depois. Então, ao mesmo tempo que o local não tem praticamente nenhuma fiscalização, a visão para o lado de dentro é bloqueada, que certamente é o oposto do que se faria se o objetivo fosse ser transparente com o que está sendo feito dentro desses lugares. E para encerrar as polêmicas, tem o famigerado 99 de apuração, que durou muito tempo. E aqui a gente tem uma explicação do Rafael Glau novamente sobre por que isso aconteceu. Há mais de 10 horas, com 99% de urnas apuradas, Biden gradativamente ganhou 25 mil votos e virou por uma margem de menos de 1.000 votos, enquanto Trump recebeu menos de 3 mil votos no mesmo período. Se Trump vencer, vai ser na recontagem desses estados que atrasaram a contagem. Visivelmente, principalmente nos estados de Nevada e Pensilvânia, já avisaram que vão contar por semanas. O que acontece é que com votos por correio, eles podem adicionar votos para sempre se quiserem. Não interessa se constar 99,99% apurados, podem inserir 3 milhões de votos. Porque, até onde eu pesquisei e corri atrás de informação, não se tem ideia de quantas milhões de cédulas foram impressas e distribuídas e quantas delas ainda podem chegar. Portanto, esses 99,99% significam absolutamente nada e a contagem pode durar dias, semanas. Vídeos do projeto Veritas mostram funcionários da UPS e outras empresas de postagem incumbidas de recolher as cédulas do votante e entregar a centros de contagem, falando em fraude como carimbar cédulas com data retroativa para que sejam válidas mesmo estando fora do prazo. Lembrando, isso que está acontecendo é algo nunca visto na história dos Estados Unidos. Votos por correio nunca foram problema porque eram uma margem que mal dá para virar um estado, o que dirá 8. Essa droga toda provavelmente se dá pela falta de estrutura para fiscalizar esse sistema de voto. Ou seja, não se sabe quantos votos vieram por correio, aparentemente é fácil fraudar a data em que eles foram enviados e como a contagem pode durar o tempo que for preciso, os votos podem continuar sendo adicionados até quando for necessário. Existem esses relatos aí de carimbos com datas retroativas, mais umas coisinhas estranhas aí nessas eleições dos Estados Unidos. E para quem ainda acha que não tem nada de suspeito realmente, que tudo isso é uma grande teoria da conspiração e que o Trump apenas está sendo um péssimo perdedor, bem, não chega nem a ser uma novidade que o candidato que perde as eleições na urna questione a legitimidade das eleições. A própria Hillary Clinton, que perdeu para o Trump, fez isso em 2016. Só que você provavelmente não viu a nossa mídia retratando isso em tom pejorativo, dizendo que ela era uma péssima perdedora e principalmente as redes sociais repercutindo isso com memes da mesma forma que está acontecendo agora com o Trump. A grande questão é que existem sim indícios de que as eleições americanas podem ter sido fraudadas. Nem de longe é estranho que o Trump e os republicanos de forma geral questionem todos os pontos que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Agora, tudo isso que eu mostrei para vocês prova que realmente as eleições foram fraudadas? Não. Eu não faço parte do FBI, eu apenas compilei várias informações sobre o assunto e trouxe ela aqui para vocês, mas como eu falei no começo, são apenas indícios. É preciso que haja uma investigação em cima disso e aí sim os especialistas vão identificar
o que de fato aconteceu, se tem uma explicação para todos esses fenômenos estranhos, se essas coisas podem ter realmente afetado o resultado das eleições. Claro, na minha opinião, parece que sim, que a gente tem muitos indícios e que é bem difícil acreditar que todas essas coisas aí não interferiram nos resultados de uma eleição tão apertada quanto foi essa do Biden contra o Trump. Mas eu não posso cravar nada aqui. Inclusive, se eu tiver que palpitar, se você me perguntar, Wagner, você acha que realmente a justiça vai determinar que teve sim fraude e as eleições vão ser revistas, ou que o Trump vai acabar vencendo no tapetão, por assim dizer, eu vou falar que eu acho que não, na verdade. Não estou botando muita fé que isso vai dar em alguma coisa. Eu acho difícil acreditar que os Estados Unidos assumiriam que o sistema que eles usam há anos é tão vulnerável e que eles acabaram sendo vítimas de um grande esquema de fraude em suas eleições presidenciais. Certamente é algo que não faria nada bem para a imagem do país. Independente de quem vencer no final, certamente o outro lado não vai estar nem um pouco satisfeito com o resultado. Acho que ainda teremos semanas bem turbulentas em terras americanas. E para encerrar esse vídeo, fiquem com essa incrível declaração do próprio Joe Biden sobre as eleições americanas. Só para deixar tudo isso ainda mais estranho, antes de encerrar. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, deixa like, se inscreve, me ajuda no Apoia-se, se tornando membro, ou simplesmente compartilhando o vídeo, se inscrevendo e ajudando no engajamento, beleza? Obrigado por ter assistido esse vídeo muito longo até o final. Fala aí, Biden. Secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our administration, the President Obama's administration before this. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.